capitão da minha alma, senhor do meu destino. Seja dono da sua própria mente. Napoleon Hill. A pior de todas as prisões é a prisão da mente. Não podemos ter o controle total dela, mas Napoleon Hill mostra que podemos ter o controle de quase toda a nossa mente, aplicando princípios da visão criativa, pensamento organizado e da atenção controlada. Veremos no livro quais as ideias e aplicações na vida sobre esses princípios que podem libertar mentes. Esses 3 ingredientes, segundo o autor, são a chave para transformar um prisioneiro em capitão de sua alma e senhor de seu destino. Visão criativa. No primeiro capítulo é apresentado o conceito da visão criativa. Andrew Carnegie explicou ao jovem Napoleon em 1908 que a imaginação é um componente primário dela e mostrou exemplos de como a imaginação capacita a pessoa a ser bem-sucedida em várias atividades, como invenção e vendas. Pensamentos fugazes e meros desejos, em suas próprias palavras, não são suficientes para criar invenções e concluir vendas. É preciso reconhecer as oportunidades e agir a partir delas. Essa é a essência da visão criativa. Carnegie cobriu tão completamente o assunto da visão criativa que, segundo Hill, uma análise do assunto pós-Carnegie parece desnecessária. Porém, resumir brevemente os destaques de sua análise é importante. 1. Ele enfatizou claramente a diferença entre imaginação e visão criativa, demonstrando que uma lida em grande medida com circunstâncias localizadas, enquanto a outra contempla cada fator que diz respeito a um indivíduo em seu relacionamento com outros. 2. Ele apresentou exemplos gráficos descrevendo imaginação e visão criativa em relação à sua aplicação prática nas questões da vida diária, revelando assim a técnica pela qual homens de sucesso aplicaram esses princípios. 3. Ele enfatizou a importância dos motivos básicos como fonte de toda a iniciativa pessoal e também fonte de estimulação de imaginação e visão criativa. 4. Ele citou especificamente as 10 principais características de homens que entendem e aplicam o princípio da visão criativa. 5. Ele chamou atenção para o fato de a visão criativa ter sido responsável por todo o progresso humano, em todas as eras e países. 6. Ele chamou a atenção muitas vezes para a futilidade da prática comum de tentar obter alguma coisa em troca de nada. 7. Ele fez uma análise do futuro da América com base na tendência comum de exigir alguma coisa em troca de nada, que deveria ser gravada na mente de cada cidadão desse país, e deve ser estudada por todos que esperam adquirir riquezas no futuro. 8. Ele chamou a atenção para a importância de adquirir a capacidade de reconhecer e agarrar oportunidades favoráveis à autopromoção, e mencionou de maneira significativa que só aqueles que desenvolvem essa habilidade podem ter esperança de alcançar sucesso digno de nota em qualquer vocação. 9. Ele deu uma boa descrição do procedimento que se deve seguir em relação à transição da pobreza à riqueza. 10. Ele enfatizou as necessidades de fazer o esforço extra e mencionou com propriedade o fato de nunca ter conhecido ninguém que tenha se colocado acima da mediocridade sem seguir esse hábito. 11. Ele descreveu relacionamentos humanos como a coisa mais importante a ser considerada por aqueles que almejam sucesso digno de nota em qualquer vocação. 12. Por último, mas não menos importante, ele recomendou que as pessoas dos Estados Unidos parem de criticar os homens com visão criativa e comecem a imitá-los. A análise de Hill sobre a visão criativa. A análise de Hill se baseia nos requisitos do mundo em transformação que vivemos. A análise de Carnegie sobre o assunto foi feita há mais de 30 anos. Desde essa análise, toda a civilização passou e continua passando por mudanças chocantes que tornaram a visão criativa não só desejável, mas também absolutamente necessária. Na interpretação da natureza das mudanças que acontecem hoje nos Estados Unidos, existe um perigo ameaçando cada cidadão americano, um perigo que se sobrepõe a todos os outros.
é a tendência crescente a ficar desprovidos sem protestar, enquanto, um a um, todos os direitos da livre iniciativa são, sob outro pretexto, removidos. Como Carnegie mencionou de maneira tão apropriada e Hill reproduziu em seu livro, é que o maior de todos os privilégios desfrutados pelo povo americano é o direito de exercer a iniciativa pessoal sem ser incomodado. Ele chamou a atenção muitas vezes para o fato de que essa é a base de todas as realizações. Da riqueza da própria carreira, ele extraiu imagens e mais imagens de circunstâncias pelas quais muitos homens alcançaram o sucesso agindo por iniciativa própria. A visão criativa terá pouca utilidade para o homem que é forçado, seja pela lei, seja por regras dependentes, a limitar a quantidade de serviço que presta. Sabe-se, desde os primórdios da civilização, que o serviço que um homem presta é causa e efeito do pagamento que ele recebe, e que o pagamento é medido em próxima relação à qualidade e quantidade do serviço. Como fogo brando produz pouco calor, e um fogo ardente produz maior quantidade de calor, da mesma forma que um serviço. Não há como fugir dessa conclusão. Há muito tempo, um grande filósofo disse: o maior mal de toda a gente é se recusar a encarar os fatos. Chegou o tempo em que todos precisam encarar os fatos e reconhecê-los pelo que são. Os Estados Unidos ainda são a terra dos bens e da oportunidade. Ainda existe nesse país o direito de se escolher as ocupações, embora alguns tenham sido privados do privilégio de tirar proveito máximo desse direito. Ainda se tem o direito de votar e eleger para os cargos públicos os homens com a escolha da população, embora tenham abusado tanto desse privilégio com falhas ao votar, que também ele perdeu muitos de seus benefícios. O povo ainda pode frequentar a igreja que quiser e adorar de acordo com os preceitos de suas crenças, mas com a indiferença das pessoas aos benefícios da igreja, foi lançado um forte e definitivo declínio de sua influência. Ainda existem homens com visão criativa, como os líderes da indústria americana, a espinha dorsal de todo o sistema econômico, mas estão demonstrando ingratidão, recompensando-os com adjetivos e ofensas. Ainda existe todo o capital de giro necessário para operar as vastas indústrias da América, mas demonstra-se tamanha hostilidade àqueles que arriscam seu capital que eles se tornaram acanhados e desconfiados a ponto de se recusarem a investir o seu dinheiro. Certamente, esse tipo de indiferença não estimula o desenvolvimento da visão criativa que esse país precisa ter para seguir sendo a nação mais rica e mais livre. Esses são apenas alguns dos males que assolam os homens. É importante encarar os fatos e mudar de direção antes de perder os privilégios de que se orgulha há tanto tempo. Como mencionou de maneira tão apropriada Carnegie, toda a iniciativa pessoal se baseia em causas. Pensamento organizado. Este capítulo discute a importância do princípio do pensamento organizado. Por meio do uso de 3 gráficos, Hill explica como se pode atingir e usar o pensamento organizado para controlar com sucesso o próprio destino. Eles comprovam que o pensamento organizado, a força de vontade e a autodisciplina interagem com as faculdades mentais, os 5 sentidos, os motivos básicos do homem e outros princípios de sucesso para produzir resultados. Pensamentos sem ação são ineficientes. Hill explica como o raciocínio indutivo e dedutivo e hereditariedade social contribuem para o desenvolvimento do pensamento organizado. Ressalta a importância de hábitos, bons e maus, para influenciar a capacidade do indivíduo de atingir o pensamento organizado. Pensamentos são coisas, disse um grande filósofo, e é significativo que o pensamento seja uma das poucas coisas que um indivíduo pode controlar completamente. O pensamento magnetiza todo o corpo físico do indivíduo e atrai para ele coisas externas, físicas, que se harmonizam com ele. O principal propósito é mostrar como o poder do pensamento pode ser organizado e dirigido para fins definidos. A memória, os 5 sentidos e as emoções precisam de autodisciplina constante, de atenção altamente organizada para serem controlados. Esse controle é obtido pelo exercício da força de vontade, por meio da introdução de hábitos voluntários. Alguns fatos conhecidos relativos à natureza do pensamento. 1. Todo pensamento, seja positivo, negativo, bom ou mau, preciso ou impreciso,
tende a vestir-se de seu equivalente físico e funciona inspirando o indivíduo com ideias, planos e meios para atingir fins desejados, por meio natural e perfeitamente lógico. Depois de pensar sobre determinado assunto, ele se torna um hábito e esse pensamento é tomado pela mente subconsciente e serve automaticamente de base para a ação pelo meio mais disponível. Tudo é ferramenta de pensamento. 2. Por meio da aplicação de autodisciplina, o pensamento pode ser influenciado, controlado e dirigido por variação em direção a um fim desejado, pelo desenvolvimento de hábitos voluntários. 3. O poder do pensamento, com a ajuda da mente subconsciente, tem controle sobre cada célula do corpo, incentiva as células em reparação, estimula seu crescimento, influencia todos os órgãos do corpo e ajuda a funcionar de forma organizada e auxilia no combate às doenças, por meio do que é chamado de resistência do corpo. 4. Todas as realizações do homem começam na forma de pensamento organizado em planos, metas e objetivos, e expresso em termos de ação. Toda ação é estimulada por um ou mais motivos básicos. 5. Há duas seções da mente que lidam com o pensamento, a consciente e a subconsciente. A seção consciente, que opera por meio dos 5 departamentos da mente, está sob o controle do homem. A seção subconsciente está sob o controle da inteligência infinita. O sexto sentido está sob o controle da seção subconsciente da mente e funciona automaticamente. 6. Tanto a seção subconsciente quanto a consciente da mente funcionam em resposta a hábitos, ajustando-se a quaisquer hábitos que o indivíduo possa formar, sejam voluntários, sejam involuntários. Quando os hábitos são formados, a mente passa a executá-los automaticamente, a menos que sejam modificados por hábitos diferentes e mais fortes. 7. A maioria de todos os pensamentos a partir dos quais a mente age não é necessariamente precisa, sendo baseada em opiniões pessoais e preconceito. Medo é o resultado da excitação emocional, tendo a faculdade da razão pouca oportunidade para modificá-los racionalmente. O primeiro passo do pensamento preciso é separar fatos de meras indicações ou evidências a partir de boatos. Já o segundo passo é separar fatos, depois de terem sido identificados, em duas classes, importantes e sem importância. Desejo, baseado em um motivo definido, é o início de toda a ação de pensamento voluntário associada à realização pessoal. A presença de um desejo intenso tende a estimular a faculdade da imaginação com o propósito de criar maneiras e meios de alcançar o objeto do desejo. As fontes conhecidas de estímulo de pensamento. A. Os 5 sentidos físicos, bem pouco confiáveis. B. O depósito da memória, também bem pouco confiável. C. A mente subconsciente, na qual o pensamento pode ser estimulado com influência da inteligência infinita. Muita gente acredita que essa é a fonte de estímulo de pensamento daqueles que são reconhecidos como gênios. D. As emoções, o local de todos os desejos. Dessa fonte vem todo o estímulo de pensamento baseado nas emoções principais, e na medida em que esses sentimentos emocionais se expressam voluntariamente, é necessário obter controle sobre eles por meio da autodisciplina. E. Faculdade da vontade, o chefe de todos os outros departamentos da mente. Embora essa faculdade seja o chefe da mente, ela tem sido mencionada mais por ter sido a menos usada pela maioria das pessoas. Até onde se tem conhecimento, essas 5 são as únicas fontes de estímulo de pensamento. Requisitos básicos do sucesso. Todos os grandes líderes são capazes de acreditar. Há certos requisitos básicos de sucesso nos quais você precisa acreditar a fim de ser bem-sucedido. Alguns deles são: a crença na inteligência infinita, Deus, a crença em si mesmo, a crença nos associados que escolhe, a crença no certo sobre o que é errado, a crença nas leis e nos fatos comprovados da ciência e a crença no poder da mente para conectar-se com a inteligência infinita e tornar-se, portanto, irresistível. A crença nesses 6 temas é um requisito fundamental para o sucesso. Aceite-os como tal e não pare até acreditar automaticamente em todos eles. Os fundamentos do pensamento organizado.
O pensamento preciso organizado se baseia em dois importantes fundamentos: o raciocínio indutivo, que é baseado na presunção de fatos desconhecidos ou hipóteses de fatos, e o raciocínio dedutivo, baseado em fatos conhecidos ou o que se acredita ser real. É necessário fazer a separação dos fatos como simples ficções, opiniões e boatos. As opiniões que formam a base da maioria do chamado pensamento geralmente não são confiáveis e, com frequência, podem ser muito perigosas, porque são muitas vezes baseadas em vieses, preconceitos, intolerância, suposições, boatos ou pura ignorância. Os seguintes fatos relativos a opiniões devem ser conhecidos por todos que querem aprender a pensar com precisão. 1. Nenhuma opinião é confiável, a menos que se baseie em fatos conhecidos ou na fé no plano divino, e ninguém tem o direito de expressar opinião sobre qualquer assunto sem garantia razoável de que ela se baseie em fatos. Opiniões são o que há de mais gratuito do mundo, e muitas são dispensáveis, não valem nada. 2. Conselhos oferecidos por amigos, parentes e conhecidos muitas vezes não merecem consideração e devem ser sempre analisados com muito cuidado antes de serem aceitos como um guia confiável para um pensamento. 3. Pensadores precisos não permitem que ninguém pense por eles. Verificam as fontes desses fatos da maneira como querem e fazem uso sensato das fontes para sua orientação. 4. Difamadores e fofoqueiros não são fontes confiáveis para se obter fatos e, infelizmente, exercem uma poderosa influência na vida de muitas pessoas. 5. Desejos normalmente são os pais dos pensamentos e muitas pessoas têm o mau hábito de tirar conclusões precipitadas dos fatos. Para harmonizar com os seus desejos, para o seu próprio bem, observe com cuidado essa fraqueza humana comum. 6. O senso comum é abundante e a maior parte dele é gratuita, mas fatos que são analisados geralmente têm um preço. O preço é o trabalho duro para examinar sua exatidão. Atenção controlada. O último capítulo do livro é dedicado ao princípio do sucesso da atenção controlada. Atenção controlada é concentração e mais, são os meios pelos quais os planos da pessoa são impressos na mente do subconsciente. É o processo de controlar todas as atividades da mente e dirigi-las para um fim específico. Ela é essencial para a realização da visão criativa e do pensamento organizado. Hill explica como o uso de outros princípios de sucesso, como fazer o esforço extra, que pode intensificar a capacidade de desenvolver a atenção controlada e alimentar a confiança do indivíduo. A questão da atenção controlada é a base de muitas seitas e religiões, embora possa ser chamada por outros nomes. Ela tem sido uma arma importante dos líderes militares, e alguns nem sempre a usaram de maneira construtiva. A união de duas ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia pela realização de um objetivo definido tem o efeito de estimular a mente de cada uma delas. Esse resultado nós conhecemos, porque ele é um resultado que está surgindo nos laboratórios de pesquisa e nos conselhos do comércio e da indústria do mundo todo, quase como uma rotina diária. São vistas a todo momento evidências de que essa combinação de mentes dá aos homens visão, coragem, imaginação e iniciativa que eles não têm quando agem sozinhos e de maneira independente. Andrew Carnegie incluiu a atenção controlada como um dos princípios da realização individual, mas até o grande mestre do aço falhou ao associar esse princípio aos meios pelos quais a civilização pôde progredir. Carnegie viu nele um poder que é ajustado às necessidades do indivíduo na solução de problemas econômicos e pessoais de natureza material, mas não mencionou suas possibilidades. O mundo todo está em estado de desajuste. Os relacionamentos humanos foram perturbados neste e em todos os outros países, a ponto de representar um perigo que ameaça a civilização. Cabe a todos observar os métodos de qualquer indivíduo ou grupo que tenha encontrado um jeito de se relacionar com a vida de maneira harmoniosa. A atenção controlada possibilita esse tipo de análise. Permite que se penetre a superfície das coisas e pessoas e aprenda o que existe além da aparência. O mundo agora precisa desse tipo de análise. Muitos são propensos a enxergar a aparência e os aspectos materiais de coisas e pessoas, ignorando a realidade que existe além da superfície.
E esse hábito trágico levou o mundo todo à beira da falência espiritual. Mas as condições alteradas do mundo desde os tempos de Carnegie levaram Hill a olhar para um mundo inteiramente novo, um mundo de riqueza espiritual. Hill se esforçou para mostrar que existe uma diferença entre atenção controlada e concentração comum de esforços. É bom garantir a compreensão da natureza e extensão dessa diferença. A palavra controle é a chave para a explicação da diferença. Atenção controlada significa o ato de coordenar todos os campos da mente e direcionar o seu poder combinado para um fim determinado. Esse ato requer autodisciplina da mais elevada ordem. Também requer o desenvolvimento de hábitos controlados. Na verdade, não se pode controlar a atenção sem o apoio de hábitos de pensamento bem desenvolvidos. Circunstâncias de aplicação sob a atenção controlada. A oração. Quando alguém ora, se entende o verdadeiro significado da oração em um estado mental livre de todo medo e dúvida. Deixa-se de lado a faculdade da razão, a faculdade da vontade e outras faculdades mentais, exceto as faculdades das emoções. Com a mente sob controle, ele concentra todas as suas emoções positivas, em especial a emoção da fé, sobre o objeto de sua oração. Com fé profunda, fica mais fácil acreditar na realização de algo. A definição de objetivo. Aqui se deve entender o pleno significado da ênfase de Andrew Carnegie nos relacionamentos de perfeita harmonia entre a mente de todos do grupo de Mastermind. Desentendimento por parte de um indivíduo ou do grupo destruirá a característica de atenção controlada. O amor. Esse é um estado mental, uma emoção humana que governa a lista de todas as emoções para o estabelecimento de relações harmoniosas entre as pessoas. O amor é espiritual, é de origem divina. Se você quer ver a atenção controlada em ação em sua forma mais elevada, observe o homem e a mulher que consolidaram seus interesses em um espírito de amor. Observe também com que facilidade esse estado mental limpa a mente de todos os outros pensamentos. Onde o verdadeiro amor prevalece, inveja, ganância, vingança, luxúria, egoísmo e desejo de obter algo em troca de nada não se apoderam da mente dos amantes. É a forma mais elevada de sentimento humano. Onde ele se torna um fator dominante nas relações humanas, existem harmonia e compreensão. É a atenção controlada dirigida a uma definição de objetivo entre pessoas. O homem não é uma criatura de circunstâncias, mas um criador de circunstâncias. Ele faz as próprias circunstâncias, as próprias oportunidades. Atenção controlada é autodomínio da mais alta ordem, porque é comprovado que aquele que pode controlar a própria mente pode controlar sua vida e tudo que esteja em seu caminho. Insights. A imaginação capacita a pessoa a ser bem-sucedida. Pensamentos sem ação são ineficientes. Todas as realizações do homem começam na forma de pensamento organizado em planos, metas e objetivos, e expressado em termos de ação. A união de duas ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia pela realização de um objetivo definido tem o efeito de estimular a mente de cada uma delas. A atenção controlada é aplicada através da oração, da definição de objetivos e do amor. Neste livro, você aprendeu que o homem que sabe exatamente o que quer e sabe conduzir a sua vida, concentra sua atenção em alcançar esse propósito com todo o apoio de sua vontade aplicada à atenção controlada, aos conceitos da organização de seu pensamento e, é claro, de sua visão criativa. Essa união de esforços concentrados é uma boa base e uma forma de vencer obstáculos que parecem insuperáveis para controlar totalmente sua vida e destino.